Em um mundo cheio de manchetes, nem sempre é fácil entender o que realmente está acontecendo. Aqui, a notícia é explicada com clareza, responsabilidade e verdade. Está começando Entenda a Notícia. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Temos aqui um apanhado de notícias que, assim, à primeira vista, parecem totalmente desconectadas. Pois é. Temos uma nota diplomática sobre a Venezuela, um investimento de companhias aéreas americanas na Azul, uma discussão sobre um pacto da soja na Amazônia e até uma atualização sobre a saúde do ex-jogador Roberto Carlos. Parece uma salada de temas, né? Exato. E a nossa ideia aqui é usar essas manchetes como pontos de partida para a gente entender a costura invisível que liga tudo isso. Vamos tentar desvendar como um evento geopolítico na América Latina pode, de alguma forma, ter a ver com a proteção da nossa floresta. E como tudo isso, no fim, molda o Brasil em que a gente vive. O que é fascinante nesse material é que ele funciona como um retrato do Brasil no tabuleiro global, sabe? Como assim? O Brasil não é um país que dita as regras do jogo, mas é um que precisa reagir e se posicionar o tempo todo num jogo com peças muito maiores, tipo Estados Unidos e China. Ah, entendi. Cada uma dessas notícias que você citou é, na verdade, uma resposta ou uma consequência desse jogo maior. Nossa análise, então, vai ser sobre como o Brasil está jogando essas cartas. Legal. Bom, vamos começar então pelo que parece ser o mais distante da nossa realidade, a política externa. Vamos lá. Uma das notícias principais é que o Brasil, junto com outros países latino-americanos e até a Espanha, soltou uma nota conjunta. Eles criticaram ações militares dos Estados Unidos na Venezuela. Isso. E que culminou na captura do ex-presidente Nicolás Maduro, que agora vai ser julgado nos Estados Unidos. Pois é. E à primeira vista, parece uma daquelas notas diplomáticas que, sei lá, não mudam muito a vida prática, né? Por que o Brasil se posicionaria tão firmemente nisso? Então, é porque as fronteiras na América do Sul são muito mais porosas do que a gente imagina no nosso dia a dia. Uma intervenção militar estrangeira, mesmo que justificada pelo lado de quem a faz, cria um vácuo de poder. E uma instabilidade. Exato. Uma instabilidade que não respeita a linha no mapa. O Brasil, especificamente, tem mais de 2.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela. É muita coisa. Qualquer escalada de conflito lá significa quase que imediatamente um aumento no fluxo de refugiados para Roraima. E isso não é um problema abstrato, entende? Não, claro. Isso é uma pressão gigantesca sobre os serviços públicos. Exato, sobre a saúde, a segurança, a moradia, num dos estados com menor infraestrutura do país. Entendi. Então, o que parece ser uma declaração sobre a soberania da Venezuela é, na prática, uma medida de autoproteção. É isso. O governo brasileiro tentando evitar uma crise humanitária e social dentro do seu próprio território. É o Itamaraty agindo para evitar que o SUS de Boa Vista entre em colapso. É exatamente essa conexão. E tem outra camada aí que é bem interessante. Qual? A nota conjunta com outros países latinos, como Chile e Colômbia, é um sinal. É um sinal de que a região está tentando construir uma voz unificada, sabe? Há uma tentativa de dizer, a gente resolve isso por aqui. Isso, é uma tentativa de dizer ao mundo, os problemas da América do Sul nós preferimos resolver ou mediar por aqui. E isso é super estratégico, porque ao mesmo tempo que isso rola, a China reafirma, segundo as fontes, que vai continuar sendo uma parceira da América Latina. Então é uma disputa de influência clara. Claríssima. De um lado, a ação direta dos Estados Unidos, do outro, a China se oferecendo como um parceiro econômico, diplomático, e o Brasil está bem no meio desse cabo de guerra. E essa busca por estabilidade e parceiros confiáveis não se limita à diplomacia, imagino. De jeito nenhum. Ela transborda para a economia, que é onde a maioria das pessoas sente o impacto de forma mais direta. Isso nos leva para a segunda notícia, o anúncio de que grandes companhias aéreas americanas estão avançando com investimentos na Azul. Isso soa como uma notícia 100% positiva. Mais dinheiro entrando, mais voos, talvez até preços melhores, quem sabe? Onde é que está a complexidade aqui? A complexidade, como quase sempre, está nos detalhes do acordo.
e nas suas consequências a longo prazo, né? Certo. De fato, no curto prazo, a injeção de capital estrangeiro é ótima. Ajuda a Azul na reestruturação, pode significar novas rotas internacionais, gera empregos e fortalece o setor aéreo, que é vital para um país continental como o nosso. Mas o comentário que acompanha a notícia lembra um ponto crucial: a necessidade de atenção às cláusulas desses acordos. O que isso quer dizer na prática? Que tipo de cláusula a gente está falando? Olha, pode ser qualquer coisa, desde a composição do conselho administrativo até a prioridade de rotas. Por exemplo, o investidor estrangeiro pode pressionar para a companhia priorizar voos internacionais que são muito lucrativos. Tipo São Paulo, Miami, São Paulo, Nova York? Exatamente. E deixar de lado rotas regionais que são menos lucrativas, mas, poxa, são essenciais para integrar o interior do Brasil. Faz todo sentido. Ou pode haver uma mudança nas regras de cancelamento, de remarcação de passagens, alinhando mais com as práticas americanas do que com o nosso Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Entendi. Então, para quem viaja, isso pode significar mais opções de voos para o exterior, mas talvez um atendimento ao cliente que se torna mais difícil. Ou a perda daquele voo direto entre duas capitais menores do Nordeste, por exemplo. É uma faca de dois gumes. É. É a tensão clássica entre atrair capital e manter a soberania regulatória. O Brasil precisa do investimento, claro, mas não pode abrir mão de proteger seus interesses e os direitos do consumidor. É um equilíbrio bem delicado. E essa mesma tensão, essa dinâmica entre capital internacional e interesse nacional, fica ainda mais explícita quando a gente muda de assunto e olha para o meio ambiente. Perfeito, a transição é essa mesmo. A próxima notícia da nossa lista é sobre o agronegócio. Multinacionais estariam considerando deixar o Pacto de Proteção à Soja na Amazônia, a chamada Moratória da Soja. Isso, por causa de mudanças na legislação ambiental em Mato Grosso. Essa notícia é bem mais complexa. A gente ouve falar em desmatamento, mas aqui o buraco é mais embaixo, né? Não é o governo, são empresas querendo mudar as regras do jogo. Exato. E isso revela uma força poderosíssima na governança ambiental hoje em dia. O mercado. A Moratória da Soja é um acordo voluntário, criado lá em 2006. Voluntário. Sim, onde as maiores empresas compradoras de grãos do mundo se comprometeram a não adquirir soja de áreas desmatadas na Amazônia depois de uma certa data. E na prática, esse acordo privado se mostrou, em muitos momentos, mais eficaz para conter o desmatamento para a soja do que algumas leis governamentais. Por quê? Porque o produtor que desmata simplesmente não consegue vender sua produção para esses gigantes. O dinheiro some. Exatamente isso. É uma sanção econômica privada. Se você desmatar, seu produto fica manchado no mercado internacional. Entendi. Um grande fabricante de ração animal na Europa, uma rede de supermercados no Reino Unido, eles não vão querer associar a marca deles a um produto que vem do desmatamento da Amazônia, sabe? Claro, a pressão do consumidor lá na ponta. Essa pressão gera uma onda que chega até o produtor aqui. O que essa notícia indica é uma possível fratura nesse pacto. Se grandes empresas saem, a moratória perde força. E a porteira para o desmatamento para a soja pode se abrir de novo. E o interessante é como isso se conecta com as outras notícias que a gente já falou. Totalmente. A imagem de um país que não consegue proteger seu principal ativo ambiental pode afastar exatamente o tipo de investidor de qualidade que o setor aéreo, por exemplo, está tentando atrair. Você matou a charada. Ninguém quer investir pesada num lugar visto como ecologicamente responsável, né? O risco para a reputação da empresa é muito alto. É um efeito dominó. A decisão de uma multinacional do agro em Mato Grosso pode impactar a percepção de risco de um fundo de pensão lá em Nova York que estava pensando em investir na Azul. Economia e ecologia não andam em raias separadas. Elas estão na mesma piscina. Exatamente. Proteger a Amazônia não é só uma pauta de ambientalistas. É uma questão de inteligência econômica, de inserção estratégica do Brasil no mundo. A sustentabilidade virou uma commodity, um selo de qualidade que abre ou fecha portas. Nossa! Depois de mergulhar em geopolítica, investimentos bilionários e a pressão sobre a Amazônia, a gente precisa de um respiro. Com certeza. E o nosso material de análise também pensou nisso. Ele traz uma notícia que toca um lado mais afetivo. O ídolo do futebol, Roberto Carlos, o lateral da Copa de 70,
Anunciou que está se recuperando bem de uma cirurgia no coração. Graças a Deus. Pode parecer uma nota de rodapé perto dos outros assuntos, mas por que algo assim é relevante? É relevante porque revela a importância do que a gente poderia chamar de capital afetivo de uma nação. Em um cenário como o que a gente descreveu até agora, cheio de tensões, de polarização, de interesses conflitantes, Figuras como o Roberto Carlos unem todo mundo. isso, elas funcionam como um raro ponto de união. Ele é um ícone que transcende clubes, gerações, até posicionamentos políticos. Quando uma notícia sobre a saúde dele vem à tona, a reação coletiva de preocupação e torcida. Não existe lado A ou lado B. Existe uma comoção nacional. Isso, em torno de uma pessoa que faz parte da memória afetiva do país. É a tal válvula de escape que a gente sempre fala, né? O esporte e a cultura como um lugar de encontro. Eu diria que é até mais do que uma válvula de escape. É um construtor de identidade. A vitória de uma seleção, a recuperação de um ídolo, uma novela que para o país. Esses são os momentos em que a sociedade se lembra que tem algo em comum. Que tem uma cola que une as pessoas. Exato. Essa coesão social, essa saúde emocional coletiva, é um recurso fundamental para um país enfrentar as crises mais duras que a gente discutiu. Uma sociedade fragmentada, sem pontos de união, tem muito mais dificuldade de achar soluções para problemas complexos. Seja na economia ou na política. Em qualquer área. O futebol e seus heróis, nesse sentido, são parte da infraestrutura emocional do Brasil. Que ótima forma de colocar. Olhando para trás agora para tudo que a gente conversou, o que surge é esse retrato de um país em constante negociação. É isso. Negociando o seu papel na América Latina, negociando os termos de investimentos, negociando a proteção da sua floresta com o mercado global e, internamente, negociando a própria identidade, o que nos une. Uhum. A lição que fica para mim é que nenhuma notícia é uma ilha. Elas são capítulos de uma mesma história, né? Perfeito. A análise final que se pode tirar é que vivemos em um mundo de interdependência radical. A decisão de um juiz em Nova York sobre o destino de Maduro, a de um executivo em Chicago sobre investir na Azul, a de um comprador de soja em Amsterdã sobre a Amazônia. Todas essas decisões externas. Todas criam ondas que chegam com força à nossa praia. E o grande desafio do Brasil é aprender a navegar nessas ondas, usando a diplomacia, a regulação inteligente e a força da sua cultura para construir um caminho que seja ao mesmo tempo próspero e sustentável. Com essa reflexão, a gente encerra e deixamos um pensamento no ar. Nós vimos como a política externa, a economia, o meio ambiente e a coesão social estão todos amarrados. A pergunta que fica é, considerando essa teia de conexões, qual dessas áreas, se for persistentemente negligenciada, tem o maior potencial de puxar todas as outras para baixo e causar um efeito dominó inesperado e avassalador no Brasil dos próximos anos?